na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, para a mensagem desta noite. Romanos 8. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, eis aqui a Tua palavra poderosa, a Tua palavra cortante, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é como uma espada de dois gumes, a Tua palavra que vem dividir juntas e medulas, a Tua palavra que vem discernir sentimentos e pensamentos. Nós nos colocamos e nos curvamos diante dessa palavra, e nós queremos pedir que nessa noite, o Teu Santo Espírito faça-se presente aqui e fale conosco, que aplique essa palavra poderosa no nosso coração, quebrando grilhões, quebrando paradigmas, mudando ideias distorcidas, transformando a nossa vida de dentro para fora, causando um impacto profundo, mudando, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado. No nome de Jesus, fale conosco, e que saiamos edificados aqui essa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos nesta série de mensagens, Caminho de Salvação. Nós já falamos várias mensagens, hoje é a 6ª mensagem. Você que perdeu alguma, você pode depois entrar no YouTube e conferir lá a mensagem, inclusive a de semana passada, que foi o nosso irmão diácono Fagner que trouxe a mensagem. Depois você pode ouvir lá no YouTube, no canal da igreja. Então nós estamos nessa caminhada, falando sobre a salvação, como tudo acontece na nossa vida, desde quando Deus nos escolhe, antes da fundação do mundo, até quando nós somos glorificados, quando seremos glorificados nas nuvens, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós comparamos isso a uma escada, onde começa tudo com a eleição, a escolha de Deus, antes da fundação do mundo. Depois nós somos chamados pela palavra do Senhor, o chamado vocação externa. E também somos tocados pelo Espírito Santo, a vocação interna. Depois nós somos regenerados, nós mudamos a disposição mental da nossa vida, e agora nós queremos fazer o bem, queremos agradar a Deus. Então nós recebemos a fé, nos arrependemos e voltamos pelo caminho de onde nós não deveríamos ter saído. Nós chamamos isso de conversão. Depois nós somos declarados justos. Deus bate o martelo no tribunal dele e diz que nós somos agora declarados justos. E hoje nós vamos falar sobre a adoção, que é quando nós somos incluídos na família de Deus. E essa palavra adoção é uma palavra muito conhecida até hoje.
nosso contexto. Talvez você conheça alguém que foi adotado. Talvez você seja um adotado. Então, nós conhecemos esse processo de adoção. Nós conhecemos um pouco do que é uma família onde possui filhos adotivos. Veja você, nós precisamos então entender como esse mecanismo funciona no mundo espiritual, já que Deus utiliza a figura dos dias atuais e da época para nos mostrar a nossa relação com o nosso Deus Pai. Então, nós partimos de uma relação entre pai e filho, e talvez você já tenha ouvido essa frase: só quem é pai compreenderá melhor a relação de Deus com seus filhos. Veja bem, talvez você não seja pai, e muitos acreditam nessa frase. Eu não posso afirmar, porque eu ainda não sou pai. Mas talvez você que é pai, conseguiu ter uma dimensão a mais do que seja o amor de Deus para com você. Porque agora você cuida. Às vezes você mima. Às vezes você passa a mão na cabeça. Às vezes você tolera. Às vezes você entrega o celular para a criança brincar. Às vezes você permite aquilo que não deveria permitir. Mas muitas vezes você é duro, porque você sabe que isso vai moldar e forjar o caráter do seu filho. Então, eu só vou poder dizer para vocês se eu concordo com essa frase no dia que eu tiver um filho. Mas você pode dizer se você concorda ou não. Mas o fato é que essa figura da adoção nem sempre é uma figura clara para nós. Porque quando nós dissemos que Deus é o Deus Pai, que nos ama como Pai, nós vamos ter pensamentos diversos nas cabeças das pessoas aqui na igreja. Você poderá ter tido um pai carrasco, que te maltratou, que nunca te deu um abraço, que nunca te deu um beijo, que nunca disse eu te amo. Ou você poderá ter um pai extremamente carinhoso, que cuidou de você, que te sustentou, que te proveu, que te ajudou naqueles momentos difíceis. Então nem sempre essa figura é a mesma na cabeça de um ou de outro. A figura pode mudar, dependendo da experiência que você teve com o seu pai. Só que a paternidade de Deus é infinitamente melhor e maior do que a paternidade humana. E eu digo mais, a paternidade humana deve ser um reflexo da paternidade divina. Nós devemos nos espelhar na forma que Deus nos trata. Quando nós estudamos aqui numa quinta-feira, sobre o que Deus fez com o povo no deserto, o que Deus permitiu que o povo passasse naquele deserto, coisas assim, terríveis, você pensaria assim, mas que Deus é esse que ama o seu povo, e permite o povo passar por isso? É justamente porque Ele ama que Ele permite. Então nós vemos o povo sofrendo no deserto, porque Deus estava preparando esse povo para a terra prometida. Como eles seriam na terra prometida? Eles teriam que enfrentar gigantes, eles teriam que passar por adversidades, e se eles não tivessem prontos, eles sofreriam, eles não aguentariam uma nova terra, com novos desafios. É isso que tem acontecido. Nós estamos vivendo tempos de famílias desestruturadas. Nós estamos vivendo tempos em que o adulto chega nessa idade e ele não sabe lidar com os problemas da vida, porque no passado o seu pai e a sua mãe não ensinou, não o preparou para a vida adulta. E como nós gostamos de dizer, a vida adulta, ela só se dá no momento em que você se casa e tem filhos. Enquanto você não tiver uma casa para sustentar, com filhos e com esposa, você não passará pela vida adulta. Você continuará infantilizado.
você não provará a vida no seu completo. Deus planejou que tivéssemos e constituíssemos família. Deus pensou e quis isso para nós. Então, esta relação de famílias desestruturadas tem trazido terríveis cicatrizes nas vidas das pessoas. Talvez você foi abusado pelo seu pai na infância, ou abusado por algum membro da sua família, de maneira sexual ou de maneira moral. Mas eu queria te dizer que se você sair daqui essa noite entendendo a paternidade de Deus, essa paternidade curará todas as suas cicatrizes. Você sairá daqui curado, transformado, porque nós estamos falando de o ideal da paternidade, aquilo que a paternidade humana se espelha todos os dias. Nós vivemos um problema muito grave hoje. Essa manchete diz que o Brasil tem 8,7 mil crianças à espera de uma família, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Essa reportagem foi publicada em maio desse ano. Nós estamos falando de crianças abandonadas, nós estamos falando de crianças que são deixadas ainda após o nascimento. Nós temos aqui 2 irmãs eleitas do nosso Conselho Tutelar Municipal, que terão um grande desafio à frente, para lidar com esse problema, o problema de famílias desestruturadas, e que você como igreja possa cobrir essas irmãs de oração, para que elas tenham resguardo espiritual para desempenhar essa função e este papel. Nós podemos chamar isso, esse espírito desse tempo, de um complexo de orfandade. O complexo de orfandade é aquele sentimento que nós temos, às vezes não como órfãos, mas como mal educados. Talvez sim como órfãos. Você foi órfão, então hoje você colhe os louros disso. Mas talvez você não foi órfão, mas foi um filho deixado às margens da educação. Você não foi um filho que foi educado da maneira que deveria ter sido educado. Então você é marcado até hoje. Eu estava vendo uma reportagem, uma postagem sobre a depressão masculina, que alguns não aceitam. Muitos aceitam até um pouco a depressão feminina, mas a depressão masculina não. E talvez você não saiba, mas a depressão masculina é vista através de alcoolismo, através de vícios, através de várias coisas, que você não julga como sendo reflexo da depressão, mas na verdade é uma fuga daquele problema. E as pessoas julgam que é bobagem, que homem não tem isso. Tudo isso é reflexo de famílias desestruturadas, de problemas que deveriam ter sido resolvidos ali na educação, de pessoas que deveriam ter sido guiadas e cuidadas desde a infância. E talvez você seja fruto disso. Nós vivemos problemas com a paternidade de hoje em dia. Pais que não querem ter filhos, famílias abandonando seus filhos e pais maltratando seus filhos. Este é o quadro pintado na nossa mente. Então, quando nós falamos de adoção da parte de Deus, nós já ligamos aos nossos problemas familiares, às nossas marcas, às nossas cicatrizes, ao nosso passado. Cicatrizes que você precisa acabar de vez por todas. Você precisa se livrar desse fardo do passado. Você precisa virar a página. Nós tivemos uma série sobre perdão aqui na igreja. E uma das coisas que nós dissemos é: deixe o fardo para Jesus carregar.
Deixe o fardo aos pés da cruz. Não carregue aquilo que você não consegue carregar. Não carregue, não se esforce dessa forma. Mas nem sempre foi assim, irmãos. Nem sempre houve famílias desestruturadas. Nem sempre houveram dias em que você tinha medo do seu pai. Houve um momento na história em que tudo era perfeito. Você já viu essa imagem? Você já viu essas camisas que estão na moda agora? O pai, o filho se veste como o pai. Parece brega. Você pode achar fofo, você que é pai. Mas para mim que não sou pai, é brega. É igual criança gêmea que veste igual. Não existe isso mais. Não existe. Querem que as crianças sejam iguais porque a semelhança física é igual. Isso é ridículo. E talvez você já tenha ouvido essa frase, tal pai, tal filho. Em algum momento da história, essa frase foi realidade. Em algum momento da história, essa frase fez sentido. Nós estamos falando ali do início, na criação. Nós estamos falando da paternidade perfeita, em que um pai santo cuida de um filho santo. Nós estamos falando do jardim, onde o pai convive com o filho, na viração do dia, em que o pai visita os seus filhos. De hoje em dia é uma briga, né? Ah, meu filho não vai lá em casa. Ah, meu pai não vem aqui em casa. Veja você, houve um momento em que isso era perfeito. Nós estamos falando do jardim. Nós estamos falando de um momento em que este pai cuidava perfeitamente do seu filho. Só que haviam regras. E o filho obedecia essas regras. Até o momento em que esse filho resolve desistir de cumprir as regras. Então nós temos a filiação corrompida. A filiação corrompida. O pai continua santo, mas agora o filho está corrompido. O filho não consegue mais entender os planos do pai. O filho não consegue mais dimensionar aquilo que o pai espera dele. O filho não consegue caminhar dentro dos propósitos do pai. Nós estamos falando da corrupção. Nós estamos falando do pecado que entrou. E isso marcou de vez essa filiação. A paternidade não, mas a filiação foi marcada. Mas, irmãos, existe uma esperança. Nós estamos falando da filiação restaurada, em que um pai santo agora cuida de um filho adotado. Nós estamos falando de uma segunda chance. O filho era semelhante ao pai, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, tal pai, tal filho. Essa imagem e semelhança foi corrompida, mas essa imagem e semelhança é restaurada em Cristo Jesus, e agora nós temos uma filiação restaurada, em que o filho sabe o que o pai espera dele, em que o filho luta para fazer a vontade do pai, em que o filho deseja fazer a vontade do pai. E eu queria que você pensasse comigo aqui, em Romanos, no texto que nós lemos, algumas reflexões. Em primeiro lugar, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. O verso 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja você, os que são guiados pelo Espírito de Deus. Você já deve ter ouvido: todos somos filhos de Deus. Você já deve ter ouvido.
Você já deve ter ouvido: eu também sou filho de Deus. Você já ouviu essa? Me dê isso, porque eu também sou filho de Deus. Me deixe participar daquilo, porque eu também sou filho de Deus. Será que todos são filhos de Deus? Todos foram criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus à medida que nós somos adotados em Cristo Jesus. Aí sim. Então, essa é uma mentira. Nós não somos, nem todos são filhos de Deus. E como ser um filho de Deus? O próprio texto de Romanos já nos dá uma dica. Nós temos que possuir o Espírito. Por isso que nós estamos pregando o caminho da salvação. Você não pode ser adotado se você não tiver o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só é entregue a você. Você só possui o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus te possui no momento em que você nasce de novo. Por isso que nós dizemos: nascer da água e do Espírito. Nós nascemos da água do batismo e do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Então veja você, nós podemos possuir o Espírito de Deus. E no momento que você possui o Espírito de Deus, nenhum outro Espírito pode habitar em você. Nenhum outro. Por isso que crente não pode ter possessão demoníaca. Se a pessoa tiver possessão demoníaca, ela não tem o Espírito de Deus. Ela pode estar perturbada, mas possuir um demônio, ela não possui. Porque não há espaço para dois espíritos dentro de um corpo. O Espírito Santo habita em nós, diferente do Antigo Testamento, em que o Espírito vinha, usava as pessoas e depois saía. Desde que o Espírito foi derramado em Atos dos Apóstolos, ali no dia de Pentecostes, de uma vez por todas, nós somos possuídos pelo Espírito de Deus. No momento que você nasce da água e do Espírito, você é possuído pelo Espírito de Deus. Segundo, você tem que andar no Espírito. Andar no Espírito. Você se lembra Noé? Noé andava com Deus. Você se lembra de Enoque? Enoque andava com Deus. E o verbo ali no hebraico quer dizer: ele andava com Deus e Deus andava com ele. Não é aquela história de: eu estou namorando, só que a minha namorada não sabe. Você já ouviu essa frase? Eu tenho um relacionamento com Deus, mas Deus não sabe disso. Deus não sabe desse relacionamento. Você diz: eu tenho um relacionamento com Deus, porque você posta algumas coisas bíblicas no Facebook. Você acha que você tem um relacionamento com Deus, mas Deus não sabe desse relacionamento. Porque andar com Deus é você andar com Deus e Deus andar com você. É mútuo. Mutualidade neste relacionamento. Em terceiro lugar, produzir frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor. E do amor nós temos paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, enfim, todos aqueles que advêm do amor. Nós conhecemos uma árvore pelo fruto. Não me diga que você é filho de Deus se você não produz frutos do Espírito. Para você ser filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito, e para ser guiado pelo Espírito, você tem que produzir. Prove-me que você é guiado pelo Espírito. Produza frutos do Espírito. Frutos de arrependimento. Em segundo lugar, o texto nos diz que os filhos de Deus são libertos do pecado. Verso de número 15. Mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. O início do verso diz que nós não recebemos espírito de escravidão. O início do verso: não recebemos espírito de escravidão.
Nós não estamos falando de um relacionamento compulsivo, de um relacionamento em que você é obrigado a amar. O amor flui. O amor flui porque agora você é amado pelo Pai, e porque você é amado pelo Pai, você também ama. Nós estamos falando de mutualidade. Mutualidade. Queridos, na lei romana, quando Paulo escreveu esse texto, havia algo chamado pátrio poder. Pátrio poder. O pátrio poder era o domínio do pai sobre seu filho. Você acha 18 anos muito para você bater asas e voar? Tem gente que acha que demora. Tô doido que chega 18 anos. Para quê? Vai continuar dependendo do pai e da mãe? Vai continuar agarrado lá na barra da saia da mãe? Vai resolver o quê? Na lei romana, não. Na lei romana nós estamos falando do pátrio poder, é o domínio do pai sobre o filho. Você casou? O seu pai ainda manda em você. Você teve filhos? Seu pai ainda pode te dar uma coça. Nós estamos falando da lei romana. Da lei romana. Você pode dizer assim, mas lá em casa essa lei romana então vigora, pastor. Porque eu já casei, já tenho 3 meninos e continuo apanhando a minha mãe. Já pensou? O pátrio poder. Mas existe 3 destaques que eu gostaria de fazer aqui no pátrio poder. Primeiro destaque. Quando você era adotado, você saía de uma família e ia para outra. Não tinha esse negócio de abandonar filho. Então, você ia lá e comprava um filho. Quando você saía da família, você perdia todos os direitos. Não tinha nada de que voltar lá para visitar. Vou voltar para visitar meu antigo pai. Vou lá tomar um café. Não. Agora você faz parte de outra família. Você perde todos os direitos. Você não tem mais a chave da casa. Você não tem mais a senha do Wi-Fi. Não tem. Você não tem mais acesso. Agora é outra família. Você perde tudo. Só que aqui no contexto espiritual é motivo para a gente alegrar. Porque você era do espírito da escravidão. Você tinha o espírito da escravidão. Você era escravo do pecado. Agora não é mais. É motivo para você comemorar. É motivo para você se alegrar. Porque agora você faz parte de uma nova família. Aquela família que passou, você não quer nada dela. Você se envergonha daquilo que você fazia antes de se encontrar com Jesus? Esse sentimento, a vergonha, deve ocupar o coração dos filhos de Deus em relação às coisas que passaram. Você não tem que querer voltar para aquilo que você era, uma vez que você foi adotado na família de Deus. Agora é uma nova família. É uma nova família. Com novos irmãos. Com irmãos mais velhos, irmãos mais novos. Irmãos que te irritam. Irmãos que te perturbam. Mas é uma nova família. Bem-vindo à família de Deus. É assim que nós fazemos quando nós recebemos os novos membros. Seja bem-vindo à família de Deus. Me dá aqui um abraço. Agora você pode contar comigo. E contar mesmo. Pode ligar de madrugada. Pode contar comigo. Isso é a família de Deus. Outra parte do pátrio poder em que Paulo pensava quando escrevia esse texto é as dívidas anteriores canceladas. Essa parte é boa. Porque você não precisava mais pagar. O que passou, passou. Você não faz mais parte daquela família. Então as coisas boas ficaram, mas as coisas ruins também ficaram. Você não precisa mais preocupar com dívidas passadas. Você já ouviu aquele caso
que quando você se converte e entra na família de Deus, você deixa as coisas do passado, e Deus não leva em consideração aquilo que nós fazemos no tempo da ignorância. Você se lembra desse texto? É isso. Agora é uma nova vida, é uma nova família. Você foi adotado na família de Deus. As suas dívidas anteriores foram canceladas. O diabo não pode colocar o dedo na sua cara e querer falar, exigir as coisas de você. Você não pode aceitar que pessoas venham denegrir a sua imagem, uma vez que agora você é da família de Deus. Querido, se alguém chegar para você um dia e falar, mas você fazia isso, fazia, não faço mais, agora eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, agora eu sou nova criatura. Olhe para a minha vida, veja os frutos do Espírito, e perceba que eu mudei. Agora eu faço parte da família de Deus. A terceira característica do pátrio poder é que o filho então estava completo perante a lei. O filho tinha direito a tudo. Na lei romana, o filho adotivo era a mesma coisa que o filho sanguíneo. Era a mesma coisa. Não tinha diferença. Não tinha aquela história de, eu tenho direito à herança. Não tinha isso. Todos os filhos eram de igual. Eram nivelados. Pode acontecer hoje você ouvir, você que está chegando novo na igreja, ouvir algumas conversas assim, mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu nasci na igreja. Presta atenção, é só nível espiritual que muda, um é mais santo que o outro, porque a santidade, ela é um processo, então alguns são mais santos do que os outros, não se engane, é um processo. Se é um processo, alguns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados. Então existe um mais santo do que o outro. Só isso, é nível de espiritualidade. Mas perante Deus, aquele que acabou de ser integrado na família de Deus, tem os mesmos direitos do que aqueles que não foram. Aqueles que há muito tempo ficaram longe da presença de Deus. Não há diferença. Em terceiro lugar, os filhos de Deus possuem uma herança segura. Versos 16 e 17. Eu queria destacar uma parte do versículo que diz, o próprio Espírito testifica. E depois lá no final diz, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros. Ainda continua o argumento do pátrio poder. Nós estamos falando agora da herança. A herança. Como funcionava a herança na época? Quando você era adotado, haviam 7 testemunhas. 7 testemunhas. Você vai no cartório hoje, 2, né? 2, 3, mais ou menos, 4. 7 testemunhas testemunhavam que você havia sido adotado. Podia morrer. Algumas. Mas é difícil morrer 7. E depois que o pai morria, o que acontecia? Como é que faz? Porque agora os filhos sanguíneos estão reclamando a herança. Nós queremos, nós temos direito. Você é adotado, nós não. Nós somos sangue. Sabe o que acontecia? A herança era garantida pela testemunha. Uma testemunha das 7, pelo menos uma, chegava e falava assim, esse menino é filho do Zé. Esse rapaz é filho. Eu testemunhei a adoção dele. No nosso caso, quem é a nossa testemunha?
Veja no texto. O Espírito Santo faz o quê? Testifica. O Espírito Santo é a testemunha. Só que o Espírito Santo não testemunha lá para o diabo ou para as outras pessoas. O Espírito Santo testemunha com o nosso próprio Espírito. O Espírito Santo faz bater no nosso coração o coração do Pai. Ele faz com que nós entendamos que somos filhos de Deus. Querido, você pode ter dúvida se você é filho de Deus, se você estiver fraco espiritualmente, mas se o seu espírito estiver alimentado, esse espírito vai testificar com o seu espírito que você é filho de Deus. Ele vai dizer para você que você é filho, e como filho você não pode viver como escravo, como filho você não pode abrir mão da sua herança. Nós temos visto os filhos de Deus abrindo mão de tanta coisa, os filhos de Deus vivendo como filhos das trevas, abrindo mão de privilégios que Deus concedeu a ele. Querido, não abra mão. Você possui uma herança, essa herança é guardada por Cristo Jesus. Essa herança é garantida pelo Espírito Santo. Você não pode abrir mão dessa herança. É a coroa inacessível, é os louros que nós receberemos lá no céu. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos falar ainda nessa série sobre perseverança dos santos. Aquele que é filho, persevera até o fim. E eu queria encerrar, trazendo aqui apenas alguns pontos para a reflexão. Primeiro, o pai ama os filhos porque o pai ama o filho. A paternidade de Deus começou com Jesus. O amor de Deus por Jesus é refletido também a nós. Assim como Ele ama Jesus, Ele também nos ama. Ele enviou aquele que Ele amava, porque Ele também nos ama. O amor de Deus por nós é garantido pelo fato de Ele ter enviado seu Filho para morrer na cruz. Diz a palavra. Segundo lugar, o Filho vem e nos torna filhos. Foi por causa da obra de Cristo que nós somos adotados. Foi por causa da obra de Cristo que agora nós fazemos parte da família de Deus. Foi por causa da obra de Cristo que nós somos integrados a uma família multirracial, multinacional. Uma família de várias línguas, várias nações, várias tribos, vários povos, várias raças. É disso que nós estamos falando, de uma família plural. Essa família onde nós podemos orar pelos nossos irmãos, como nós temos orado esse ano, lá da Coreia do Norte. Porque nós somos um com eles. Somos um. Em terceiro lugar, nós temos segurança da nossa herança. Queridos, não existe o fato de você perder o Espírito Santo. Não existe a possibilidade de você perder a salvação. Você pode duvidar da sua salvação. Isso pode acontecer, dependendo da sua intimidade com Deus. Mas você não perderá. A herança, uma vez concedida, ela não volta atrás. E em quarto lugar, a necessidade da obediência. Nós não somos passivos a esse amor. Nós não somos passivos. Nós temos que agir, ir em direção ao amor do Pai, fazer a vontade do Pai. Antigamente, quando os nossos pais, a nossa mãe, mandava a gente fazer alguma coisa,
e a gente não fazia, o que acontecia? Antigamente, né? Porque hoje não acontece isso mais. O que acontecia? E o que a criança falava? Eu não te amo mais. Não te amo mais. E o que a mãe inteligente fazia? Eu não preciso do seu amor, eu preciso da sua obediência. Eu não preciso que você me ame, eu preciso que você me obedeça. Quando crescia, essa criança entendia o que era o amor. É assim conosco, irmãos. Nós precisamos entender. É lógico que a mãe estava sendo dura. Ela não estava querendo dizer que ela não queria ser amada pelo filho, não era isso. Ela queria dizer que ela não dependia do amor do filho para ser mãe. O fato dela ser mãe era independente do filho amar ou não. Se o filho amasse ou não, ela continuaria amando. Só que ela exigia obediência. E de hoje em dia, como é que é as mães? Quando mandam os filhos fazer as coisas e não faz. Ou quando não recebe um eu te amo. Meu filho não me ama. As mães estão deprimidas por causa disso. Porque elas esperam ser correspondidas. E se o amor não for correspondido, elas acreditam o fato dela ser mãe, ou até ser pai, ao fato do filho amar. Só que o filho está aprendendo a amar. E o amor, ele não é um sentimento abstrato. O amor, ele é algo palpável, ele é provável. Se você ama, você obedece. Se você ama, você cumpre os mandamentos. O que resolvia o filho virar e dizer: mãe, eu te amo, trouxe aqui um coraçãozinho para a senhora lá da escola? O que isso ia resolver? Nada. Se fosse um moleque bagunceiro que não obedecesse às regras. É isso, queridos. Deus deseja de nós obediência. Se dissermos que amamos a Deus como filhos, nós devemos a Ele obediência. Amém? Eu quero orar por você neste momento. E se você tem alguma cicatriz de problemas passados, eu quero orar para que Deus esteja curando as feridas, passando o bálsamo do Espírito Santo na sua vida, curando, limpando, cicatrizando. A palavra de Deus é asepsia. A palavra de Deus, ela é bálsamo para nós. Feche os seus olhos neste momento e ore ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Queremos pedir ao Senhor que cure o nosso coração, que nós sejamos arrebatados pela ideia da adoção, que nós entendamos de fato o que é adoção, que amemos a ideia de sermos filhos adotivos, de sermos filhos integrados na família de Deus. Pai, nós queremos desfrutar das benesses de sermos filhos do Senhor, e da segurança num tempo de incertezas. Nós queremos desfrutar da certeza da salvação, da certeza da herança, da certeza da adoção em Cristo Jesus. Nesse tempo de incertezas, nós queremos desfrutar da certeza de sermos filhos do Senhor. Pai, no nome de Jesus, cura corações aqui essa noite. Cura, Senhor, cicatriza almas. Senhor,
se mova com teu Santo Espírito em direção a pessoas marcadas pela paternidade, ó Deus, a paternidade que trouxe rupturas, que trouxe, Senhor, cicatrizes, que trouxe machucados, feridas na alma, que o teu Santo Espírito vai operando e curando essas cicatrizes, limpando, e que aquele filho que não recebeu um abraço do Pai, receba um abraço do Pai Celeste, que aquele filho que não recebeu um eu te amo do seu Pai, receba agora, através de Cristo Jesus. Pai, no nome de Jesus, nos leva para os nossos lares, com essa certeza da salvação. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, nós